Boa noite a todos. Dia 19 de fevereiro, né? Acabou aí agora Atlético Paranaense e Corinthians, 1-0 aí pro Corinthians. Corinthians que fez aí o seu jogo atrasado contra o Clube Paranaense, né? Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo esse que o Corinthians não disputou por conta da final da Supercopa do Brasil, né? Então esse jogo estava em atraso e o Corinthians pagou hoje aí agora. Todos os 20 times aí da Série A estão com 3 jogos, né? Ninguém devendo jogos. Bom, antes de eu passar para vocês aí o que foi a escalação, né? A escalação e o que foi o jogo. Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal, curta o vídeo, ative as notificações para que quando eu postar mais vídeos você receba esse conteúdo que eu faço, né? Deixe o seu like, compartilhe que você vai estar ajudando bastante aí o meu trabalho, tá ok? E digam aí como que vocês estão, de onde vocês falam, para eu conhecer vocês aí também, né? Bom, vamos lá. Dorival mandou aí a campo hoje Hugo Souza, dupla de zaga Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, né? Essa tem sido a dupla de zaga titular do Corinthians. Gabriel Paulista que se firmou muito bem aí nesse time, né? Ele que é um torcedor barra jogador, um monstro da zaga, joga muito com o Gustavo Henrique que desde o ano passado vive o seu melhor momento aí, né? De uns últimos anos para cá, imagino até. Lateral esquerda, Matheus Bidu, lateral direita, Mateuzinho. Trio de meio campo aí, o Dorival apostou aí no Ranielli, né? À frente dos zagueiros ali para conter o ímpeto do Atlético Paranaense, que viria para cima, jogando dentro de casa, né? Colocou ali o Ranielli para ajudar na marcação. Hoje ele escalou o Charles e o Matheus Pereira. Matheus Pereira que voltou de lesão, né? De lesão? Não, de suspensão, se não me engano, ele tava. Não, suspensão. Não foi lesão. Suspensão é no Paulista. De lesão, jogou hoje. Colocou o Garro como meio armador, né? Sua posição de origem. E à frente colocou aí Vitinho e Memphis. Esse foi o time que o Dorival mandou a campo. E, bom, né? Vamos lá, passar aí o que foi esse jogo. Aos 14 minutos, pô, o Corinthians no começo do jogo ficou um jogo muito truncado ali, o Corinthians apostando muito nos contra-ataques, né? O Corinthians acabou errando muitos passes e tal, foi administrando o jogo, o Atlético foi quem se propôs a jogar, né? E aí aos 14 minutos o Viveiros lá, atacante, invadiu a área, ele foi desarmado pelo Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, os dois fizeram ali aquele abafa nele, né? Foi desarmado na bola, ele caiu, tentou se levantar, o Bidu começou a dar aqueles toquinhos assim, sabe, para tentar roubar a bola. E num desses aí ele só acertou o cara lá, o Viveiros, e o juiz apitou pênalti. Nem foi no VAR ver, né? Ele estava convicto, estava na frente dele esse lance. E os jogadores do Corinthians contestaram bastante, mas o juiz marcou a penalidade. E aí, aos 16 minutos, o Julimar, né, cobrou ali do lado direito do Hugo. O Hugo caiu pro esquerdo dele. E aí, cara, o Julimar mandou pra fora. Eu tinha acabado de chegar em casa do trabalho e eu tava assistindo, né, no celular antes de chegar em casa. E eu já tava com aquele sentimento que ou o Hugo pegaria ou ele chutaria pra fora na hora que saiu o pênalti, né? E foi dito e feito, aconteceu. 20 minutos, o Garro recebeu ali, o Mateuzinho tentou fazer um cruzamento para a área, né? A zaga do Atlético Paranaense se afastou e, pô, ela deu um presente ali pro Garro, né? O Garro sozinho, livre de marcação, ninguém marcou ele. Ele pegou e mandou um chute, um balaço, né? No ângulo ali de esquerda. Ela saiu com efeito ainda, o Santos pulou ali, mas não arrumou nada. Um baita de um golaço, Corinthians 1-0. Corinthians que saiu, tipo assim, tava tentando sair nos contra-ataques, mas não estava sendo efetivo, né? Não estava conectando bons passes e o Atlético fazia uma pressão. Então o Corinthians nessa bola aí que sobrou pro Garro abriu o placar. O jogo foi ficando truncado, né? Dos 20 em diante, o Atlético tentando vir nos contra-ataques, tal. O Viveiros lá teve mais umas duas ou três oportunidades. Uma ele tentou cobrir o Hugo, mandou para fora. Outras ele chutou para fora também. Fomos até os 45, o árbitro deu 6 minutos de acréscimo e o primeiro tempo acabou.
Primeiro tempo que eu posso dizer, o Corinthians jogou por uma bola e essa bola foi a que decidiu o jogo parcialmente até esse momento, né? O Atlético foi quem tentou. E um detalhe, né? Esse jogo contra o Atlético Paranaense só poderiam jogaram ir para as arquibancadas mulheres, idosos, crianças e pessoas com deficiência. E vou te dizer, sinceramente, aqui assistindo o jogo, a mulherada aí fez um barulho legal lá, hein? Ouvi a torcida do Atlético Paranaense, ouvi a torcida do Corinthians se manifestando. Foi uma coisa assim inédita, né? Diferente. Lembrando que o Atlético tá punido por conta de briga de torcida, algo assim. E então não podia o- os torcedores masculinos, né, no estádio, apesar de ter lá, mas eram idosos, crianças e pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. Mas foi legal, fizeram uma baita festa ali, a torcida feminina dos dois clubes, foi bem bacana de se ver. Comente aí o que você acha a respeito disso, né? Que muita gente critica, ah, mulher no estádio, mas elas fizeram uma baita festa e uma baita cantoria, hein? E ajuda muito, viu? Pra quem fica desmerecendo aí, ajuda muito. Cantaram muito bem, que eu ouvi bastante. Bom, o primeiro tempo acabou, né? Foi isso aí, o Corinthians, por uma bola ali, conseguiu o resultado positivo. Na volta do segundo tempo, o Corinthians não fez alterações. Aos 49 minutos, o Vitinho driblou dois ali, né? Ele recebeu na ponta lá onde ele estava jogando, pelo lado esquerdo. Ele foi desarmado e aí o Corinthians acabou roubando a bola de novo. A bola chegou para o Memphis e aí o Memphis limpou ali a marcação. E aí ele ficou, né, esperando ali. Ele pisou na bola dentro da pequena área, ficou esperando a ultrapassagem de alguém se apresentar. Na hora do passe, ele acabou é, errando ali, né? Bateu no defensor lá. E aí desperdiçou uma boa chance, porque aí os caras roubaram a bola, né? É, cara, não, na verdade eu viajei. Esse lance foi no primeiro tempo ainda, porque a gente teve 6 de acréscimo, né? Foi nos 49 ainda do primeiro tempo. Me perdoem. Beleza, aí teve então, depois desse lance, o jogo foi pro intervalo e na volta não tivemos nenhuma alteração do lado do Corinthians. Aos 5 minutos do segundo tempo, o Speed Racer Mendonça, né? Aquele mesmo que jogou no Corinthians, Santos, né? Entre outros clubes, tá aí no Atlético Paranaense. E aí ele pegou. Ah, Speed Racer é uma referência aí a um filme de corrida, né? Muita gente sabe disso. Mas também tem quem não sabe. Por quê? Porque ele corre bastante, né? Uma das características dele é correr. E aí, esse trocadilho aí. Bom, aí ele recebeu ali na ponta, né, dentro da pequena área. Fez ali um cortinho, né, normal dos jogadores que jogam pelas pontas, eles dão uns cortinhos e tentam finalizar. E aí ele finalizou no meio da a bola ainda passou o zagueiro, né, passou pelas pernas do zagueiro do Corinthians e o Hugo fez uma bela defesa porque ela foi rasteira forte e o Hugo mandou para escanteio aí. Aos 7 minutos, o Mateuzinho não ganhou do atacante, né? Nem era o Viveiros, nem sei quem que era, se era o Julimar lá, ou outro cara, ou era o lateral, Esquivel, não sei. Ela desviou nele, né, na hora do cruzamento. O Hugo dá uma defendida nela, né? Quando ela vem assim rasteira, o atacante poderia chegar. Ele veio, interceptou ali, defendeu, dando um rebote pra frente, né? E aí o Gustavo Henrique veio pra tentar afastar, dar um chutão. O Hugo veio de novo, deu um tapa nela, né? E aí ela sobrou lá pro Luiz Gustavo, que na hora de finalizar ele isolou, né? Mas foi, pô, um lance muito. Uma lambança enorme da defesa do Corinthians ali, ninguém se conversou, né? Mas enfim, ainda bem que não foi gol. Aos 14 do segundo tempo, o Dorival mexeu por atacado aí, tirou o Garro, o Charles e o Vitinho. Pra entrar ali Guinegão, Alan, não sei, e o André, volante. Aos 18 minutos, o Memphis serviu o Mateuzinho, né? Ele avançou com ela. E aí, na hora de cruzar, ele cruzou mal e o Atlético recuperou. Pô, era um lance muito bom, né? Se ele tivesse a calma, mas, pô, o Mateuzinho é lateral, ele não vai ter esse cacuete de ponta aí, né? De pisar, olhar ali a área. Não, ele cruzou do jeito que veio pra ele e perdeu uma boa chance aí. Aos 29 minutos saiu o Matheus Pereira e entrou o André Ramalho, né? Aos 35 minutos, o Dorival tirou o Memphis e colocou o Carrilho.
Chegamos aos 45 minutos, o Atlético fazendo a pressão, né, tentando o gol de empate. Chegamos aí aos 45 e o árbitro deu 9 minutos de acréscimos, né? Absurdos tanto de tempo aí. Porque, na minha opinião, um 5 ali, 6 até um 7 pô, tava justo, porque teve atendimento, falta pra caramba, entre outros motivos, né? Mais 9 ele se passou aí, hein? Aí aos 52 minutos o Alan vê a infiltração do Bidu, né? A infiltração não, a passagem dele, serviu ele, e aí na hora que o Bidu pega, ele tem um outro jogador que faz a ultrapassagem, ele serviu o Guinegão que estava dentro da área. E aí o Guinegão recebe, tenta ali fazer o domínio e ele é desarmado, perdendo aí uma boa chance. Ao findar aí dos 9, né, já nos 54 minutos de acréscimo, o árbitro deu mais 4 minutos, não satisfeito com os 9, foram 13, né, deu mais 4, porque teve muita reclamação lá do lado do Atlético Paranaense, o Dorival ficou louco lá junto com o filho dele acabou sendo expulso no banco de reservas, né, ele que é o auxiliar técnico do Dorival. E aí, depois de uma eternidade, o abafa lá do Atlético Paranaense tentando, o juiz encerrou o jogo, né? Corinthians aí, no meu ver, jogou por uma bola e matou o jogo nessa uma bola, né? O time hoje, na minha opinião, jogou muito mal. Teve o lance do gol lá, foi um golaço do Garro e, como eu disse já nos outros vídeos, o Garro que voltou a jogar bem, voltou, né, a jogar da forma que a gente espera e hoje foi muito importante aí fazendo o gol que nos deu os 3 pontos e não sei subir mais aí na tabela, né? E é importantíssimo vencer fora de casa, já que o Corinthians vacilou, não dentro de casa, né? Que o primeiro jogo foi contra o Bahia lá na Vila Belmiro, mas o Corinthians vacilou tendo o mando de jogo, mas nos 2 jogos seguintes aí fez por merecer, ganhou na Arena e ganhou hoje fora de casa. Primeiro tempo do Corinthians foi isso, né? Jogou por uma bola e matou o jogo lá. No segundo tempo, o Dorival ele priorizou mais o sistema defensivo, compactar o time, não deixar com que o Atlético fizesse as jogadas que eles fazem sempre, né? Pelos pontas, no atacante, cruzamento, anulando ali muito bem o ataque do Atlético. O Corinthians foi muito bem, se comportou muito bem sem a bola, né? Quando o Atlético tava com a bola, o Corinthians se posicionava bem, marcava bem, não saía todo mundo, né? Aquele abafa, ficava cada um ali marcando, guardando sua posição, lendo ali o jogo. Foi muito bem também, o Dorival soube ler, mas defensivamente foi bem, mas ofensivamente é muito pouco, né? O Yuri Alberto que tá fora, lesionado, a gente espera que ele volte o mais rápido possível. A previsão era de 4 a 6 semanas, mas a gente espera que ele se recupere antes disso. E a gente sabe que ele é um cara novo, se recupera muito rápido, se cuida, então é bem provável que volte muito antes disso, né? Ah, é 4 semanas inicial? Umas 3. Por que não? E a gente espera isso, porque é difícil jogar sem centroavante, né? Hoje a gente jogou sem. Na minha opinião, no jogo, o Hugo foi muito bem, fez as defesas que nos ajudaram muito. Dupla de zaga muito bem. É, lateral ali, o Mateuzinho, cara, porra. Na minha opinião, ele jogou mal hoje, tá? Foi mal defensivamente e ofensivamente. Foi muito mal. Errou uns passes lá que cedeu o contra-ataque. Mal. Bidu também, que costuma não jogar mal, né? Costuma ser bem regular. Hoje estava um pouco abaixo, mas não chegou a jogar mal. Estava um pouco abaixo. Charles. Bom, o Charles, cara, fez ali o dele, mas nada demais também. Matheus Pereira também. Raniel foi muito bem, ajudando a defesa, né? O Raniel eu achei que foi bem. O Garro foi o craque aí pra mim da partida, né? Tentando passes, fez o gol, segurou a bola, sofreu falta. Ele é o cérebro pensante do time, né? Memphis muito abaixo, apagado hoje, apesar de ter tentado ligar alguns bons passes, mas apagado, né? Tava muito marcado também. Então acho que hoje o Memphis ficou devendo. Mas a gente sabe que é um excelente jogador. Vitinho, pelo amor de Deus, cara. A gente tem o Thales Magno 2.0 e esse cara é o Vitinho. O cara não acerta drible, não acerta finalização, não acerta nada. Pelo amor de Deus. Comentem aí o que vocês acharam da partida do Vitinho, desses jogadores que eu citei. Vitinho muito mal, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, a gente precisava de um ponta bom, né? Pro lado esquerdo ali. Ah, quem mais? Os suplentes aí. Eu achei que depois que o Carrilho entrou, ele foi bem, deu uns passes, segurou a bola, aquilo que a gente já está acostumado. Ramalho agregou muito bem também. André, bem demais, né? Em posição física, saída de jogo, desarme, muito bem. Guinegão pouco fez, né? As oportunidades que teve não aproveitou, também estava marcado, também não tem como criticar ele aí, né? Era um jogo difícil, acho que a pressão começa a bater nessas horas, que o Yuri tá fora, né? Quem mais? Teve mais gente aí que entrou e agora não tô me lembrando. É. Mas enfim, foi isso. No geral, o Corinthians não fez uma boa partida, mas saiu com os 3 pontos, que é o que importa. O que vale é bola na rede. E o Corinthians, num chute, matou o jogo, né? É, próximo confronto do Corinthians agora é a Portuguesa, né? No jogo de mata, que vai ser no fim de semana, no domingo, lá no Canindé. A gente espera que a gente possa sair com a classificação desse jogo. Jogo único, né? Quem ganhar avança. É, mas foi um jogo assim truncado, né? Bem disputado dos dois lados. O Corinthians soube sofrer ali, na hora que chegou, fez a sua parte. O Corinthians que agora é o quinto colocado, né? Ultrapassou o Atlético Paranaense, que antes era o quinto. E quinto colocado, né? Excelente, maravilhoso. O que eu posso dizer também, em relação aos jogadores aí, polêmica em relação a gramado, né? Pô, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro tem aí alguns times que tem sintético, isso é ruim para os atletas, né? O futebol nesse tipo de campo gera muita lesão. É ruim, né? A gente vê a qualidade, como é que fica lá, parecendo um negócio barrento, feio. Mas, enfim, isso não, não é o negócio aqui do vídeo, né? Eu só falei, só pontuei isso aí, porque foram coisas do jogo, né? Campo difícil, os jogadores falaram que a CBF tem que se atentar aí, começar a vistoriar aí para ter condições melhores de jogo. Outra coisa, o árbitro, meu Deus, que árbitro ruim, cara, horrível, mas todo perdido. Teve uma bola lá que o Gabriel Paulista dividiu com o Viveiros, no alto, sem falta, todo mundo viu que foi sem falta, ele deu amarelo pro Gustavo Henrique. Nada a ver, nem tava vendo esse lance aí. Foi no grito lá que falaram, ele apitou e deu pra qualquer um o cartão. Aí o Gustavo Henrique falou, não fui eu. E o Gabriel Paulista falou, não fui eu. Aí ele deu o cartão, mas totalmente errado, né? Sem critérios, cartões. Alguns com critério, verdade. Falta dura e tal. Mas um por reclamação também. Os árbitros era muito fraco, cara. Pelo amor de Deus, a CBF precisa profissionalizar esses caras aí, porque eles são muito ruins, eles fazem umas coisas assim muito ruins durante as partidas. É horrível de se ver, estraga o jogo, né? Na volta do segundo tempo, querendo conversar com os capitães, os treinadores. Larga a mão, seu negócio é apitar, não é ficar conversando não, meu amigo. Horrível esse árbitro aí. Deixou. É difícil você ver, mas o árbitro deixou as duas comissões técnicas bravas. Isso aí pra você ver o dado nível desse profissional aí, né? Que se diz profissional. Mas enfim, né? O que importa é que hoje a gente venceu, 3 pontos aí pra conta, quinta colocação. E agora a gente espera o jogo do fim de semana aí contra a Portuguesa. Espero que a gente possa sair com a classificação e avançar aí as outras fases finais do Campeonato Paulista. Tá certo? Uma boa semana a todos vocês que ficaram aqui até o final desse vídeo. E até o final de semana, onde eu venho trazer mais um pós-jogo. Grande abraço, fiquem com Deus.